Olá pessoal, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que tudo tenha sido bem. E os meus fóruns, como foram? Nossas práticas? Percebi que muitos de vocês estão com dúvidas, inseguranças em fazer minhas atividades. É normal. Gente, quero falar uma coisa importante. As videoaulas têm praticamente tudo, principalmente da segunda semana. Lá, vocês encontrarão o passo a passo para as nossas práticas avaliativas. Não hesitem em assistir novamente as nossas aulas, já que lá tem tudo o que precisamos para realizar nossas atividades, ok? Afinal, precisaremos dessas atividades para compreendermos bem e melhor o nosso conteúdo dos nossos reencontros. Pois bem, já chegamos na metade do caminho. Esse é o nosso terceiro encontro e fiquei satisfeita com a produção de vocês, apesar da insegurança de alguns. Nos nossos encontros anteriores, nós vimos muita coisa interessante. Nosso primeiro encontro, por exemplo, falamos sobre os aspectos conceituais da estatística, a aplicabilidade dessa ciência no nosso dia a dia. Tivemos muitos exemplos disso, inclusive no nosso primeiro fórum de discussão. Comentamos sobre população, amostra, erro amostral, tamanho significativo de uma amostra em determinado universo estatístico e seus diferentes métodos de amostragem. Já nesse nosso segundo encontro da semana passada, nós aprendemos a organizar tudo. Estamos aplicando a estatística descritiva. Já conseguimos ter o entendimento dos tipos de representação de dados, aprendemos sobre tabelas, gráficos, entendemos de séries estatísticas, que é toda tabela que apresenta aquela distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de época, local, data, espécie, que podem ser homógradas, conjugadas. A gente viu os gráficos também, que são complementos de tabela e que devem apresentar o que eu chamei de simplicidade, clareza, veracidade das informações. Nós classificamos os gráficos como diagramas, estereogramas, pictogramas, cartogramas. Lá naqueles diagramas, nós vimos o que foi exposto para vocês em linhas, colunas, barras, setores e que, por sinal, foi uma experiência fabulosa. Nós vimos também elementos principais de uma tabela de distribuição de frequência e já sabemos algumas definições. Os dados brutos são aqueles que foram numericamente não foram organizados. O RAW é que foram numericamente organizados de acordo com algum tipo de ordem de grandeza crescente ou decrescente. Fizemos a distribuição de frequência, que pode ser com ou sem intervalo de classe, a classe, que são aqueles intervalos da nossa variação da variável, o limite de classe, que são os extremos de cada classe, a amplitude de um intervalo, que é a diferença do nosso limite superior com o limite inferior de determinado intervalo, a amplitude total nós aprendemos e vamos falar dele hoje novamente, que é a diferença entre o nosso maior e o menor, e inclusive fizemos a atividade prática dessa tabela completa de distribuição de frequência, com todas as modalidades, a frequência absoluta simples, relativa, acumulada e respectivos percentuais. Mas agora chegou a vez das medidas. Temos diversas medidas estatísticas, onde as principais são as medidas de posição, dispersão, assimetria e curtose. Não vamos adentrar dentro desse universo complexo, uma vez que nosso foco é outro, mas vamos conhecer hoje, e o que vamos conhecer será o suficiente para entendermos muitas definições e aspectos conceituais. Nessa primeira parte, veremos as medidas de posição, em especial as medidas de tendência central, média, moda, mediana. Na maior parte das vezes em que os dados estatísticos são analisados, procuramos obter um valor para representar esse conjunto de dados. Esse valor deve sintetizar da melhor maneira possível o comportamento do conjunto do qual ele é originário. Nem sempre os dados estudados têm um bom comportamento. Isso pode fazer com que um único valor possa representá-lo ou não perante aquele grupo. E hoje vamos conhecer um pouco disso. Vamos lá? As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, que recebem tal denominação pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a agrupar em torno dos valores centrais. Para se calcular essas medidas, é necessário que a variável seja quantitativa ou representada de forma numérica. Dentre as medidas de tendência central, destacam-se as seguintes: as médias, a moda e a mediana.
cada um com um significado diferenciado, porém tendo como serventia representar um conjunto de dados. Temos também as separatrizes, onde as principais são decis, quartis e percentis. Aqui no gráfico trouxe para você somente uma representação dos quartis de qualquer que seja uma situação. Temos diversos tipos de médias ao estudar essas medidas de posição, cada uma com suas respectivas utilizações nos nossos meios estatísticos e nas pesquisas empíricas. Arquitas de Tarento, um matemático fabuloso que viveu nos anos 400 a.C., já havia definido que existiam vários tipos de médias estatísticas. A primeira medida de posição que vamos estudar é a média aritmética simples. É a medida de posição mais utilizada e que possui maior confiabilidade numérica, além de ser uma das mais intuitivas do ponto de vista matemático. Temos também outra medida que vamos utilizar demais, que é a média aritmética ponderada. Ponderar é sinônimo de pesar. Nos cálculos envolve a média aritmética simples. Todas as ocorrências que têm exatamente a mesma importância ou o mesmo peso acontecem na aritmética simples. Quando o cálculo da média leva em consideração a importância relativa, ou o que chamamos de peso relativo, chamamos isso de média ponderada. Essas serão as nossas maiores utilizações nas atividades, mas também quero que conheçam um pouco sobre as demais médias. Vamos lá! Já comentei da média aritmética simples e ponderada, destacada aqui de vermelho. Mas aqui eu trouxe outros nomes só para conhecimento mesmo. Uma delas é a média harmônica, às vezes chamada de média subcontrária, que é outro método de se calcular uma média, mas normalmente ela é adequada para situações em que a média das taxas seja desejada. A harmônica, tá, galera? Tá marcadinho aqui a geométrica, mas eu estou falando da harmônica. Essa média é uma das 3 médias pitagóricas e está relacionada ao cálculo matemático das situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Vamos ao exemplo. Aqui, tá vendo esses 2 carrinhos como exemplo? Temos a relação entre velocidade e tempo. Suponha que em uma determinada viagem, um carro desenvolva 2 velocidades distintas. Durante a metade do percurso, esse carro manteve uma velocidade de 50 km por hora, até a metade. Quando chegou na outra metade em diante, ele fez o mesmo percurso a uma velocidade de 90 km por hora. Vamos determinar a velocidade média desse veículo durante todo o percurso, de acordo com a média harmônica. A média harmônica minha eu vou encontrar através de cálculos estatísticos 63 km por hora. Se eu fosse utilizar a média aritmética simples, que daqui a pouco eu vou explicar, encontraríamos um valor de 70 km por hora, tá? Então essa média geométrica, a média harmônica, ela é usada em casos assim, tá? Se a harmônica me dá igual a 63 e a aritmética me dá igual a 60, é nesse momento que observamos a relação inversa entre velocidade e tempo para que não ocorra erro. Por isso seria aconselhável nessas condições a utilização da média harmônica. Já a média geométrica, que é definida como um produto de todos os membros do conjunto elevado ao inverso do número desses membros, indica a tendência central ou valor típico de um conjunto de números usando o produto dos seus valores. A média geométrica é frequentemente utilizada quando comparamos diferentes itens ou quando cada um desses itens possui múltiplas propriedades ou diferentes escalas numéricas. Trouxe o exemplo para vocês aqui da média geométrica para nos dar uma média significativa para comparar 2 companhias que estão sendo classificadas do seguinte quesito: de 0 a 5, quesito sustentabilidade ambiental, e de 0 a 100, quesito viabilidade financeira. Se a média aritmética fosse usada ao invés da geométrica, a viabilidade financeira pesaria mais, pois seu valor numérico 0 a 100 é muito grande em relação ao valor numérico 0 a 5 do outro quesito. É como se essa média geométrica transformasse tudo em percentual ou em escalas geometricamente proporcionais para fazer as análises comparativas. Olha só, vamos supor
que a minha empresa A, que é uma empresa de automóveis, tem no quesito de 0 a 5, sustentabilidade ambiental, levou conceito 4. Na parte de viabilidade financeira, ele tem de 0 a 100, 75 pontos no seu conceito. Já a minha empresa B recebeu conceito 2. Vixe, essa empresa de vez em quando solta uns poluentes aí, não é interessante. Mas é uma empresa extremamente lucrativa, recebeu 100 pontos, tá, na viabilidade financeira. Eu tenho escalas distintas, perceberam? Aqui eu vou utilizar a média geométrica e se fizer os cálculos, minha média geométrica como resultado, da minha primeira empresa eu tenho 17, da minha segunda empresa eu tenho 13. Mesmo essa aqui sendo mais lucrativa, de acordo com a média geométrica, é como se eu estivesse representando 77,5% dos quesitos avaliados, enquanto essa aqui seria 65%. Compreenderam? Temos outras médias, cada uma com suas características e especificidade. Temos média quadrática, média biquadrada, média cúbica, média desarmônica, média de valor esperado, enfim. Temos tantos diversos meios de se analisar dados estatísticos, mas vamos conhecer um pouco das nossas médias simples e ponderada, que serão as que a gente mais vai trabalhar. Eu tentei com todo o meu carinho e com todo o cuidado explicar para vocês passo a passo esse processo de se calcular as medidas de posição. Preciso da atenção de vocês, combinado? Vamos lá! Vamos por hipótese que eu tenho uma pastelaria e gostaria de analisar a venda dos pastéis. Mais especificamente sobre aquele delicioso pastel de frango com catupiry. Sei que vocês devem estar com fome agora e falar de comida, gente, não é nada interessante. Mas como o meu exemplo é baseado em comida, tenho que prosseguir. Então, a pastelaria Que Delícia vendeu 270 pastéis de diversos sabores na semana passada. Desses, 98 foram de frango com catupiry. Durante uma semana, as vendas foram, na segunda-feira, 10 pastéis de frango com catupiry, todas de frango com catupiry. Na terça, 14, na quarta, 13 e na quinta, 15, 16, 18, 22. Eu estou falando de um total de 98 pastéis de frango com catupiry durante 7 dias da semana em que eu fiz essa análise. Aí, de repente, para obter a média aritmética simples das vendas, faremos o seguinte cálculo. No livro de vocês tem essa formulinha aqui, tá bom, gente? Então, vamos aprender quem são essas pessoas. Primeiro, quero falar desse cidadão. Esse cidadão aqui, ó, eu já falei na tabela de distribuição de frequência. Ele, nós chamamos de somatório, tá? Eu quero falar do somatório. Isso aqui, ó, X com tracinho em cima, é a representação da minha média. Só que não é esse tração grandão não, tá? É um tracinho pequenininho assim. Então, vamos falar que a média aritmética é exatamente o somatório de tudo que aconteceu no meu evento, dividido pelo número do meu evento. Eu falei para vocês que foi 10 na segunda, 14 na terça, 13 na quarta e assim sucessivamente durante uma semana. Falei para vocês que foram 98 pastéis durante 7 dias. Então, o somatório de tudo que aconteceu de vendas de pastéis de frango com catupiry naquela semana deu um total de 98. 98 dividido por 7 é igual a 14 pastéis. Então, eu posso responder com convicção que a minha pastelaria Que Delícia vende, em média, 14 pastéis por dia. Vamos falar agora sobre a média ponderada. Olha que nome, ponderada, gente, muito cuidado. É uma média aritmética na qual será atribuído um peso para cada valor ou cada série. E isso eu já disse antes. Temos aqui o exemplo de uma média ponderada de dados agrupados, de uma variável discreta e sem intervalo de classe. Alguém consegue lembrar o que é variável discreta, galera? Preciso desses conceitos e que eles estejam sempre na ponta da língua. Afinal, dependo deles para desenvolver as análises descritivas e inferenciais. Bom,
Para os que esqueceram, variável discreta é aquela variável numérica quantitativa de números inteiros, lembraram? Agora eu tenho aqui um pedaço de uma tabela de distribuição de frequência, onde eu tenho a variável número de filhos do sexo masculino, número de meninos, tá? Prestem bastante atenção nisso. Vamos lá, observe minha tabela. Consideramos a distribuição relativa. Distribuição relativa é aquela frequência simples, aquela contagem nossa que a gente fez, como a gente fez nas tabelas anteriores. Ou seja, aquela contagem de 34 famílias. 34 famílias foram entrevistadas e temos como pré-requisito 4 filhos. Cada uma dessas 34 famílias, igualzinho está no desenho aqui, ó, eu tenho o pai, tenho a mãe e tenho 4 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, tá bom? Então, eu tenho 34 famílias que têm 4 filhos. Só que a minha variável aqui é número de filhos do sexo masculino. Vamos calcular a quantidade média de meninos por família. Então, por favor, galera, observem. Primeiro é entender essa minha tabela. Eu falei para vocês que das 34 famílias, todas elas têm 4 filhos. Mas e esses números aqui? É assim. Eu tenho 2 famílias que responderam não ter filhos do sexo masculino. Ou seja, dos 4 filhos, as 4 são meninas, tá? Eu tenho com 0 número de meninos, eu tenho 2 famílias. Eu tenho uma família que respondeu, 6 famílias que respondeu ter um único filho, homem, e 3 meninas. Eu tenho 10 famílias que responderam 2 meninos e 2 meninas. Eu tenho 12 famílias que respondeu 3 meninos e 1 menina. E tenho 4 famílias das 34 que eu tenho 4 filhos e os 4 filhos são meninos. Compreenderam minha tabela? Vamos continuar. Agora é compreender essa fórmula que está aqui, ó. Afinal de contas, o que é isso? Falei para vocês que x com tracinho em cima representa a média. Falei para vocês que esse símbolo é o símbolo de somatório. E isso aqui, ó, professora, o que é isso? Isso aqui vai ser a multiplicação, o produto do que aconteceu, número de filhos vezes a minha frequência. Tá? Por isso que o número de filhos está ponderando sobre os meus cálculos. Eu vou fazer isso de 1 por 1. Vou abrir um campozinho aqui, ó, o produto desse meu número de filhos do sexo masculino pela frequência. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. E vou pegar o somatório, olha aqui a formulinha, somatório do produto desses 2 caras. Então, o somatório do produto deles, 78. Somatório da minha frequência, que é esse aqui, ó, 34. E aí, como é que vai ficar? Vamos ver. Tá aqui. Se eu falei para vocês que a minha fórmula é o somatório do produto ponderado, eu tenho uma ponderação, que é número de filhos do sexo masculino, tá? Deu 78 dividido por 34. Isso quer dizer que eu tenho um total de 2,3 meninos por família, em média, do sexo masculino. Uma coisa importante, eu preciso falar para vocês agora. Lembram que eu havia dito nas aulas anteriores que eu, Soraya, quando me perguntaram o número de filhos, quantos filhos eu tinha, eu respondi 2 filhos. Então, vocês lembram quando eu falei para vocês que eu não podia responder 1,7 filhos? Lembram que eu falei que número de filhos era uma variável discreta e não pode ser quebrada, não pode ter vírgula, não pode ser fracionada? Pois é, e esse resultado, 2,3 filhos do sexo masculino por família em média? Como assim? Gente, aqui não é uma resposta direta como a minha de quantos filhos você tem? 2. Aqui é um resultado de uma média ponderada, de um cálculo estatístico com fórmulas para análises. Nesse caso, a variável discreta número de filhos continua sendo o número de filhos inteiros, mas a média de filhos não é número de filhos, é média de filhos. Minha pode sim ser fracionada.
Quero agora calcular a estatura média de bebês ao nascer, conforme tabela demonstrada para vocês que eu trouxe como exemplo. Nesse caso, convencionamos que todos os valores incluídos tenham um determinado intervalo de classe que coincida com seu ponto médio. Agora nós vamos conhecer. Antes de comentar sobre como calcular a média ponderada de dados agrupados com intervalo de classe, quero dar ênfase ao ponto médio de um intervalo. Ponto médio é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais e vamos conhecê-lo. Para eu calcular esse meu ponto médio, eu vou pegar o meu intervalo de classe, 62 mais 66 dividido por 2. 128 dividido por 2, 64. Esse vai ser o ponto médio desse meu intervalo de classe. Como é que vai ser isso aí? Geralmente representado pelas iniciais ponto médio do intervalo. De 50 a 54, eu tenho o ponto médio 52. 54 a 58, tenho o ponto médio 56. Gente, está aqui meu intervalo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho 50, tenho 52 e tenho 54. Por isso o nome de ponto médio entre 50 e 54, ok, galera? E olha só, a amplitude do meu intervalo, eu tenho de 50 a 54, não é de 4? E eu não estou oscilando de 4 em 4? Isso vai acontecer também de 4 em 4, tá? 56 para 60 é 4 e assim sucessivamente, tá bom, gente? Então eu vou fazer o meu ponto médio de todos. E agora, o que a gente faz? Nós vamos pegar o produto, que é o ponderado, não foi isso? Eu tenho o produto dessa minha frequência vezes o meu ponto médio. 9 vezes 56 dá 504. Esses meus produtos eu vou fazer para todos, tá? 4 vezes 52 dá 208, 9 vezes 56 dá 504. Faço isso para todos os meus intervalos, tá bom? E aí, eu vou encontrar aqui o que eu preciso, que é esse elemento aqui, que é o somatório da minha frequência, e é esse elemento aqui, que é o somatório do produto do meu ponto médio pela minha frequência ponderada. E aí, o que eu faço com esses valores que eu achei? Eu vou aplicar na minha fórmula de média aritmética ponderada com intervalo de classe, que é o produto do ponto médio vezes a frequência dividido pela frequência, como eu havia dito antes. Se eu for pegar esses valores e fizer realmente as minhas análises, pego a calculadora bonitinho e chego nesse número aqui. Logo, eu tenho média ponderada igual a 61 centímetros aproximadamente por bebê, ok? Pessoal, até agora vimos as principais médias que vamos trabalhar, aritmética simples e ponderada, entre os dados agrupados ou não, com e sem intervalos de classe, não foi mesmo? Só que agora chegou a vez de conhecermos outros tipos de medidas de tendência central, a moda e a mediana. Vale frisar que a mediana tem um caráter mais geométrico, de simetria em comparação com as demais medidas. Mas agora vamos começar pela moda. O que vocês entendem de moda? O que significa moda para vocês? Moda não é tudo aquilo que a gente vê com frequência? Atualmente, por exemplo, a gente vê aquelas calças de cos alto, que está na moda. Antigamente era aquela Saint-Tropez baixinha de cos baixo, mas agora a moda é cintura alta. Ao sair pelas ruas, vocês vão ver as pessoas usando as vitrines expostas, esse tipo de produto em todos os cantos. Enfim, vocês vão ver com frequência aquilo que está na moda. Outra coisa, a calça de cintura alta era moda na década de 70 e 80 e agora voltou com força total nas principais linhas de produção como tendência de mercado. Tal e qual aparece no senso comum, moda vai e volta e várias vezes se repete. Por isso, chamamos de moda, em estatística, todo valor que ocorre com maior frequência, que se repete num conjunto de dados. E agora chegou a vez de conhecê-las. Vamos lá. Moda, como dito anteriormente, é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores.
MO é o símbolo dessa moda. E a moda, quando os dados não estão agrupados, é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Calcular a moda para dados não agrupados é fácil. Primeiramente, os dados devem ser ordenados, colocados em rol. Em seguida, podemos observar o valor que tem maior frequência. Olha só, aqui eu trouxe para vocês algumas modas, alguns conjuntos. Desculpa a poluição visual, mas eu preciso falar para vocês que eu tenho aqui um determinado conjunto W. Esse meu conjunto W é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acaso, nenhum desses meus números aqui repetiu. Então, eu posso falar para vocês que moda, MO, vai ser igual a conjunto vazio, pois nenhum desses valores se repetiu. Esse conjunto também é denominado amodal, porque não apresenta nenhuma moda, nenhum valor predominante. Já esse meu conjunto X, que nós estamos vendo aqui, ó, ele é composto pelos números 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 e 8, 8. Eu vi aqui, ó, por acaso, esse 6, 6, 6 repetiu mais que os demais, mais que todos os outros elementos. Então, eu posso afirmar com convicção que a moda do meu conjunto X vai ser igual a 6, porque é o valor mais frequente. Nós também chamamos ele de unimodal, porque apresenta uma única moda. Já o meu conjunto Y, eu tenho aqui, ó, esse meu 2 repetiu esse tanto de vez, esse meu 4 repetiu esse tanto de vez. Então, eu tenho moda igual a 2 e moda igual a 4. Estamos falando de um conjunto bimodal. Já o meu exemplo Z, meu conjunto Z, esse cidadão, eu tenho aqui o meu 2 que repetiu 3 vezes, o meu 3 que repetiu 3 vezes, o meu 4 que repetiu 3 vezes. Então, minha moda será esses 3 elementos aqui, ó, conforme está aqui. Estamos falando de um conjunto plurimodal por ter mais, 3 ou mais modas. Compreenderam? Temos agora um exemplo de moda com dados agrupados sem intervalo de classe. Uma vez que agrupados, organizados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável com maior frequência. E quero mostrar isso aqui para vocês na telinha nossa. Vamos lá. Nesse exemplo, eu tenho catalogado no mesmo horário durante um mês 30 dias fazendo uma pesquisa a temperatura de uma cidade no sul do país durante o inverno. Olhem só a tabela, percebem que a temperatura 0 grau, teve 3 dias da semana que eu cataloguei naquele horário, 1 grau Celsius, eu tenho 9 dias catalogados, 2 graus Celsius, eu tenho 12 dias catalogados e 3 graus Celsius eu tenho durante 6 dias. Então, em 30 dias que eu fiz essa minha pesquisa, eu tenho aqui, ó, o que nós chamamos de classe modal. 2 graus Celsius foi a temperatura que mais se repetiu. Ela se destacou na minha tabela. Então, esse meu 2 graus Celsius, sim, será igual à minha moda. É a resposta. Por isso que eu falei para vocês que rapidamente a gente consegue ver isso. Compreenderam? Agora vamos para a moda com intervalo de classe. Como dito, a classe que apresenta maior frequência é denominada classe modal. E aqui, de repente, eu tenho 9 na minha frequência, 11, 8 e 5. Então, lógico, 11 é o meu maior número. Portanto, esse cidadão aqui passa a ser a minha classe modal. Mas e aí? Qual é o valor da minha moda? Se eu estou falando em intervalo de classe, como é que eu faço? Eu vou pegar o meu limite inferior mais o meu limite superior da minha classe dividido por 2, tá bom? 58 mais 62 vai ser igual a 60 centímetros, enquanto resposta da minha moda nessa minha tabela com intervalo de classe. A moda é utilizada quando desejamos obter uma medida rápida e aproximada de posição, ou quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição. É uma medida pouco utilizada. Já a média aritmética, a média de posição, possui maior confiabilidade numérica, além de ser a mais intuitiva do ponto de vista matemático. Vamos conhecer algumas questões, inclusive uma questão de prova minha, que vai ser cobrado aí para vocês. Vamos lá.
Galera, essa é uma autêntica questão de prova. O gráfico de setores não está abaixo, está do lado, tá, gente? Mostra os resultados obtidos em uma pesquisa com clientes de um supermercado sobre um de seus produtos. De acordo com a satisfação, cada cliente indicava nota de 1 a 5 para o mesmo produto. Esse gráfico, por exemplo, mostra que 7% dos consumidores, tá? Nessa cor aqui que vocês estão vendo, eles estão aqui, ó. Deu escala 1, deram nota 1 para esse meu produto consultado. Considerando o mesmo gráfico, é correto afirmar que a moda, olha a pergunta, a moda do meu conjunto, de todas essas notas dadas para o meu produto, foi de quem? Afinal de contas, pessoal, quem é que tem maior destaque? Qual é a minha porcentagem que está em maior evidência? Olha o tamanho dessa fatia do meu gráfico aqui, ó. Eu tenho 33% de uma galerinha que respondeu exatamente esse número, tá? Caso as cores estejam distorcidas, galera, é claro que na prova de vocês vai estar diferente ou vai estar mais bem definido, tá? Eu posso garantir para vocês que a resposta certa é marcada, letra E, 5, tá bom? Mas não precisa preocupar com a cor de distorção não, porque lá na hora da prova de vocês vai estar mais bonitinho. Isso é moda, rapidamente eu identifiquei, é mais ou menos assim que a gente compreende, ok? Mas agora chegou a vez de abordarmos outro tipo de medida de tendência central, a mediana. A medida de posição ou medida de tendência central, cujo valor divide um conjunto em duas partes iguais. Como já dissemos, ela tem um caráter mais geométrico, de simetria, em comparação às demais medidas. A mediana é o valor situado exatamente no meio do meu conjunto e separa em dois subconjuntos de mesmo tamanho, de mesmo número de elementos. Esse conjunto de valores devem estar dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente. Portanto, a mediana se localiza no centro desse meu conjunto, ordenado segundo essa ordem de grandeza. E o símbolo da mediana não é o MO de moda, não, é o MD, e nós vamos conhecer agora. A mediana em dados não agrupados começa de uma série de valores. Por exemplo, eu tenho aqui os 5, 2, 13, 9, 15, 10. Eu vi que eles estão desordenados. É um dado não agrupado e vou colocar em rol. Em ordem decrescente ou crescente. Só que aqui eu coloquei do menor para o maior. Ao colocar essa minha medida em rol, eu vou saber exatamente quem é que está no centro, no meio. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eu tenho 3 elementos para cá, 3 elementos para cá e tem um carinha que está exatamente no centro. Por isso o nome de mediana, que está no meio. Então esse cara passa a ser conhecido, tá, por número 9, mediana, porque dividiu essa minha série em 2 outros grupos de mesmo número de elementos. Ele é o meu elemento central. Vamos falar agora das medianas de dados agrupados. Eu tenho aquela tabela das famílias, vocês lembram delas? Aquelas 34 famílias, só que aqui eu tenho 35. O que eu faço com esse 35? Primeiro, eu tenho que identificar quem é, aonde é que está, como assim? Eu vou pegar 35 famílias, vou dividir pela metade, tem que estar no meio, não é isso? Dividido por 2, vai dar 17,5. Como 17,5, valor posicional, a metade, exatamente a metade, eu tenho o meu 18º elemento, que vai trazer do lado de cá 17 conjuntos, do lado de lá 17 outro conjunto. Mas onde é que está esse cidadão aqui, ó, 18º elemento da minha tabela? Lembram daquela nossa tabela de distribuição de frequência, onde eu chamo de acumulado, frequência acumulada? Tá riscadinho aqui, mas dá para vocês entenderem. Acumulada não é o meu 2, que eu coloco aqui, 2 mais 6 vai ser igual a 8, 8 mais 9 é igual a 17. Isso quer dizer que o meu 18º elemento está aqui, ó, dentro dessa classe. Só que dessa vez eu não vou chamar de classe modal, não. Vou chamar de classe mediana ou classe mediânica. Consequentemente, o meu 18º termo vai estar onde? No elemento 3.
Gente, importante, a minha resposta não é nem 29 nem 12. A variável que estamos falando é número de filhos. Então, a minha resposta da mediana de minha classe aqui será igual a 3. Ok, galera? Trouxe essa tela aqui para vocês também conhecerem, mas é só para conhecerem, não é para apavorar, não. Eu estou falando agora de dados agrupados, só que dessa vez nós temos intervalos de classe. E o cálculo da minha mediana com intervalo de classe, gente, é essa fórmula muito grandona. Essa fórmula está no material didático de vocês, mas é uma fórmula que ela não cai, não compreende para o curso técnico, tá bom? Ela só é para curso superior. Mas, é claro, eu precisava falar para vocês quão importante é a minha vida, a minha carreira enquanto estatística. Para se fazer os cálculos, eu tenho limite inferior de classe mediânica, com frequência acumulada de cada classe. Enfim, é tanta conta que a gente faz que aqui eu vou usar inclusive a amplitude, tá? Com os intervalos, jogo tudo na fórmula e vou achar determinado número. Esse tipo de questão, esse tipo de tabela, quero só a tranquilidade de vocês. Não vai cair nas minhas atividades avaliativas não, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Então, como é que você vai cobrar, professora, uma questão para a gente ter uma ideia de como é que calcula uma mediana? Vai ser mais ou menos assim. Questão de prova, viu, galera? Prestem atenção. A professora Soraya, euzinha, apliquei uma prova de matemática para 25 alunos, contendo 5 questões, valendo 1 ponto cada. Após fazer a correção, eu, Soraya, linda, maravilhosa, construí um gráfico. E esse gráfico está relacionando o número de alunos às notas obtidas. Observem o gráfico, gente. É ele que vai dar a resposta mágica para a gente. Se eu estou falando de 25 alunos e eu quero aquele aluno que estiver, aquela nota do aluno que estiver exatamente no meio, eu posso falar para vocês que o meu conjunto numérico de 25 pessoas, quantas pessoas tiraram 1? 0. Quantas pessoas tiraram 2? 2 pessoas. Quantas pessoas tiraram 3? Acertaram 3 questões na minha prova? Está exatamente no meio aqui, ó, 9. Quantas pessoas acertaram 4 questões? Eu tenho 6. Quantas pessoas acertaram 5, ou seja, fecharam a minha prova, toda feliz, alegre, saltitante? 8. O total disso dá quanto? Dá 25 pessoas. Então, eu preciso saber agora quem é a minha mediana. 25 dividido por 2 vai dar quanto, gente? Pega a calculadora quem não souber. 12,5. Isso quer dizer que eu não tenho 12,5 pessoas de um lado e 12,5 pessoas de um outro. Então, o meu 13º aluno que respondeu aquilo ali, que está agrupado aqui nesse meu gráfico, tá? Onde é que a gente vai achar ele? Vamos somar. Eu tenho 0 aqui. Mais. Quantas pessoas responderam aqui? 2. Mais. Quantas pessoas responderam 3? 9. Deixa eu ver se já deu 13. Por acaso, 0 mais 2 mais 9 dá igual a quanto? 11. Ô, professora, não está aqui não. Então, esse meu 13º aluno, que caracteriza a metade de um lado e a outra metade do outro, vai estar aqui dentro, ó. Resposta certa minha, letra D, 4 questões acertadas enquanto mediana. Compreenderam? Mas agora chegou a vez das medidas de dispersão, também chamada de medidas de variabilidade. Essas medidas de dispersão ou variabilidade são para encontrar o grau de variabilidade ou dispersão desses meus valores observados em torno da média aritmética. Servem para medir a representatividade dessa média e destacam-se elementos se está muito homogêneo ou se está muito heterogêneo, se está variando demais dentro de cada grupo estatístico analisado. Para compreender esse conceito, eu trouxe para vocês 3 exemplos práticos e gostaria de mostrar na tela. Vamos lá.
Vamos analisar 3 funcionários. Eu tenho o funcionário X, o funcionário Y e o funcionário Z. E estamos falando de fábricas de peças. Eles vão lá para poder fabricar peças de roupas. Esse meu funcionário X, todos os dias, fabricou 70, 70, 70. Ele é um cara super estável. Em contrapartida, esse meu funcionário Y, ele, nos dias que foram catalogados, 68 num dia, 69, 70, 71, 72. Já o meu funcionário Z, nossa senhora, começou super mal, produziu 5 no primeiro dia, 15 no segundo, oh meu Deus, 50, ops, ele surtou, rachou de trabalhar e colocou 160. Mas olha só, gente, o que eu quero falar para vocês sobre essa variabilidade? É porque se eu pegar a média dos valores aqui, eu vou ter 70 no meu X, a média dos valores do meu conjunto Y, eu vou ter 70. Se eu pegar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividir pelo número certinho de elementos, como a gente já sabe calcular a média, eu também vou ter igual a 70. E agora, perceberam por que é importante a gente conhecer essa variabilidade? Vamos para a próxima tela. Olha aqui, meu empregado A fez 70, 71, 69, 70, 71, a média dele foi 70. Já meu empregado B, eu estou mostrando 60, 80, 70, ele está lá na linha de produção, ó, produzindo as peças. A média foi 71. Se por acaso eu perguntar para você qual desses empregados são para a gente, para nós, enquanto gestor, melhor funcionário, o A ou o B, o que vocês responderiam? Gente, olha só. Agora entra aquela amplitude. Se eu já sei que um deles está oscilando demais e o outro é mais estável, mais homogêneo, eu estou falando para vocês que o meu empregado A, apesar de ter tido uma média de 70 peças, ele teve uma oscilação de apenas 2 peças entre um dia e outro. Tá? Já esse meu empregado B, do maior para o menor, oscilou 23 peças. Então, o desempenho dele tem dia que é um pouco comprometido, vocês não acham, não? É aqui que entra o cara chamado amplitude total, tá bom? É uma das nossas medidas de dispersão. Essa é a que a gente mais vai trabalhar. Mas aqui também eu quero mostrar para vocês nas tabelas quem são essas amplitudes. Gente, olha só, em relação a uma série qualquer já ordenada, como é que eu sei a amplitude total do meu valor? Pego o maior menos o meu menor. Maior menos o menor vai ser igual a 30. Se eu colocar esses dados agrupados aqui numa tabela, tá? Para os meus dados agrupados, porém sem intervalo de classe. Sem intervalos de classe, a amplitude total, eu já comentei para vocês também que é do maior para o menor. Um menos o outro, vocês lembram disso, gente? 4 menos 0 vai dar 4. E se eu tenho intervalos de classe, como é que eu calculo? Nós já fizemos isso, tá, gente? É o limite superior do meu maior, tá? Menos o limite inferior do meu primeiro intervalo de classe. 10 menos 4 igual a 6, ok? Aqui, nessa telinha, é só para vocês conhecerem, tá bom, gente? Não é para apavorar, não é para calcular, mas eu quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho também, tá? Está no material didático de vocês, mas não preocupem, não cairão nas nossas atividades, não. Eu quero calcular dessa vez essas pessoas, variância e desvio padrão. Esses são os símbolos, esse é a fórmula, eu preciso fazer todo esse acervo de informações, tenho que ter compreensão de módulo, de intervalo, vou achar o meu resultado, o desvio padrão é a raiz quadrada desse meu resultado da variância e esse número aqui vai ajudar a fazer os testes de hipótese, testes de fenômeno, testes de inferência estatística. Quando eu falo, inclusive, dos dados agrupados e preciso deles, tá, como ponderado, vocês lembram daquela pessoa que a gente acha média ponderada, que a gente tem que fazer esse produto, tá? Olha só a quantidade de informações que a gente coleta para depois calcular a nossa variância e o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Isso é muito importante nos testes de fenômeno, nos testes de hipótese, para poder encontrar exatidão na nossa resposta.
Eu reconheço que a quantidade de números e tabelas que fizemos hoje é enorme. Parabéns para vocês, principalmente para os bravos guerreiros que estão participando ativamente de tudo e buscando conhecimento. Percebi, inclusive, que nossa disciplina é extensa, é gigante, mas não tem como eu fazer para minimizar ou diminuir o que é tão importante. Preciso que vocês estudem, porque eu sozinha aqui nessa tela não vou dar conta do recado. A sua participação é extremamente importante. Faça em casa, tente, abra seus fóruns de discussão. Não tem como aprender estatística sozinho e eu indico que tentem fazer as minhas tabelas em casa. Faça o uso de calculadora, veja cada campo de preenchimento das nossas tabelas para encontrar média, moda, mediana. Tentem, inclusive, talvez a variância e o desvio padrão. Quem sabe a gente não consiga esse conjunto de dados agrupados ou não, com esse intervalo de classe. Tentem, façam. Eu estarei do lado de cá torcendo pelo sucesso de vocês e tenham certeza disso. Bom, finalizamos aqui a nossa terceira videoaula. Eu espero que tenham gostado e, por favor, vamos ficar atentos às nossas atividades. Qualquer dúvida, estaremos juntos nos fóruns. Tenham todos vocês uma ótima semana e até breve. Tchau, gente.